Seu filho demora para pegar no sono, fica agitado na hora de dormir ou acorda muitas vezes durante a noite, então fica comigo que eu vou te apresentar 7 passos práticos para ajudar ele a dormir melhor, sem medicamento e sem nem mesmo suplementos. São apenas medidas comportamentais. Eu sou a doutora Rita de Cássia, pediatra com mais de 30 anos de experiência, e hoje eu vou falar sobre um assunto que aterroriza muitos pais: o sono das crianças. E por que o sono importa? O sono é um pilar fundamental para a saúde física, emocional, cognitiva e para a imunidade do seu filho. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala sobre os pilares para uma boa imunidade. Assiste lá. Muitas vezes, a dificuldade para dormir da criança está relacionada a situações comportamentais, medidas simples do dia a dia, rotinas pouco propícias para a indução de um sono de qualidade. Antes de recorrer à melatonina, a medicamentos e até mesmo suplementos, sim, é claro, sabemos que algumas deficiências nutricionais atrapalham o sono, como por exemplo de magnésio e a de ferro, mas aqui hoje eu vou falar apenas sobre medidas comportamentais, porque às vezes os pais começam a utilizar o ferro, começam a utilizar o magnésio, começam a utilizar a melatonina e não têm o resultado desejado, porque eles estão errando em outras áreas do dia a dia que vão dificultar o sono da criança. Estabeleça um horário fixo para dormir e para acordar, mesmo aos finais de semana. O corpo precisa estabelecer uma rotina, o corpo precisa entender a hora certa de dormir e de acordar. Depois de um tempo, isso passa a ser automático, mas quando nós permitimos que aos finais de semana durma tarde, acorde tarde e altere todo o ritmo circadiano dessa criança, vai ficar mais difícil de restabelecer essa rotina na segunda-feira ou no domingo à noite. Crie uma rotina relaxante. De 30 a 60 minutos antes de dormir, coloque um banho morno, música suave, evite estímulos excessivos, leia uma historinha, converse com seu filho, vá baixando a adrenalina, vai baixando os estímulos para que o organismo vá automaticamente entrando nesse estado de relaxamento e posteriormente fique mais fácil induzir o sono. Elimine telas pelo menos 3 horas antes de dormir. A luz azul das telas prejudica a produção da melatonina. Você pode colocar night shift nas telas, programinha no seu computador que modifica a iluminação, também deixando a tela mais amarelada, mas o ideal é não utilizar telas, até porque, independente da luz que vai lá bloquear a nossa produção natural de melatonina, esse estímulo da tela, ele também vai ser mais, sendo repetitiva, estimulante e vai reduzir a possibilidade do seu filho entrar nesse estado de relaxamento e dormir facilmente. Então, além da luz azul das telas, você também pode, aliás, pode não, deve trocar todas as lâmpadas da casa por lâmpadas amarelas. Na minha casa, como é que eu faço? A cozinha tem que ser luz branca, a gente não consegue cozinhar sem ser a luz branca. Mas eu tenho no corredor, que dá acesso à cozinha, uma luz amarela, 3 horas antes mais ou menos da hora de dormir. Eu não uso mais a luz branca da cozinha e se eu precisar ir na cozinha, eu uso a luz amarela do corredor. Mesma coisa no banheiro, coloca a luz branca ali no espelho e a luz amarela em cima. Evite as luzes diretas e as luzes brancas. Pode usar também luzes vermelhas. As luzes vermelhas são melhores ainda do que as amarelas. Elas permitem que você enxergue o que é necessário sem prejudicar a produção da melatonina. Atenção à alimentação noturna. O açúcar, ele é um estimulante. Quanto menos açúcar, melhor, mas à noite ele é proibido. O açúcar é a nossa principal fonte de energia. Ele vai estimular essa criança, vai deixar ela elétrica e ela não vai dormir. Além disso, alimentos ultraprocessados, industrializados, alimentos de difícil digestão que vão pesar
nesse estômago da criança que vão demorar para ser digeridos também não devem ser consumidos durante a noite. Café a criança não deve ingerir em nenhum momento, muito menos antes de dormir. Prefira alimentos leves, saudáveis, naturais e com pouca densidade de açúcar durante a noite. Por exemplo, frutas. As frutas com menos densidade de açúcar, não uma banana, né? Um morango, uma goiaba, um kiwi. Frutas menos açucaradas, que vão estimular menos essa criança. Cuidado com o ambiente do quarto. O quarto deve estar escuro, silencioso e na temperatura certa. Atividade física regular, mas é óbvio, não perto da hora de dormir. A atividade física ela vai fazer com que essa criança fique com o corpo mais cansado. Quando nós fazemos atividade física regular, produzimos um hormônio chamado adenosina, uma substância chamada adenosina. Essa adenosina é uma substância que leva ao cansaço físico e que auxilia o adormecer. Então, uma criança que passa o dia inteiro na tela vai ter mais dificuldade para dormir, não apenas pela questão da luz azul, mas também pela falta de atividade física, pela falta de cansaço físico, que vai facilitar o sono. Cuide da saúde emocional do seu filho. Converse com ele antes de dormir. Diga frases como eu te amo, como você é importante para mim. Eleve a sua autoestima, eleve a sua conexão com o seu filho. Isso vai fazer com que ele tenha um sono mais tranquilo, mais reparador e que ele acorde no outro dia mais feliz. Se mesmo com essas estratégias o seu filho continua com dificuldades para dormir, é a hora de procurar um médico. Ele pode ter alguma deficiência nutricional, ele pode ter algum transtorno gastrointestinal que esteja prejudicando esse sono, pode estar com os hormônios alterados, um excesso de cortisol, por exemplo, que vai dificultar a produção da melatonina. Melatonina e cortisol brigam entre si. Quando eu tenho uma melatonina adequada, eu tenho cortisol reduzido. Quando eu tenho cortisol muito alto, a melatonina precisa estar muito mais elevada para conseguir funcionar. Gostou dessas dicas? Curte o vídeo, assina o canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com quem precisa saber disso. Comenta aqui qual dessas dicas mais ajudou no sono do seu filho.